Professor Natanael na área, tô aqui para fazer um pré-prova contigo, uma revisão top contigo. Isso mesmo, contigo mesmo, que vai fazer a prova do Canoas Prev. Olha só, nós vamos conversar hoje rapidinho, tá? Porque é só revisão sobre as principais leis que vão cair no teu concurso. Por todas, vamos conversar sobre todas elas, né? Mas vamos pegar os principais pontos dessas leis que mais têm chance de cair, dentre todo o conteúdo. Claro, vai ser legal, como eu falei, uma revisão, mas não vai suprir toda uma preparação. Então, quem se preparou, quem já vem estudando, esse momento vai ser chave para ti. Vai ser chave para que tu revise vários pontos que às vezes, diante de tanto conteúdo, né, que tu já estudou, às vezes ficaram meio de lado. E a gente vai relembrar, de repente, muita coisa aqui que tu nem te atinou, né, de lembrar agora nessa reta final. Fechou? Bom, outra coisa, não estranha. Essa aula vai ser um pouquinho mais tocada, um pouquinho mais corrida, porque tem a minha aula, depois já vem outro professor e assim por diante. Então, vamos meter, é revisão, vai ser rapidão, só para tu realmente dar uma olhada nesses pontos específicos. Fechou? Vamos começar já falando aqui sobre lei orgânica. Isso mesmo, vamos começar falando sobre a lei orgânica do município de Canoas. O artigo 1º, ele dá uma introdução legal e dá uma informação muito importante para ti. Olha só, o município de Canoas, ele é parte integrante da República Federativa do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul. Ele vai se reger pela lei orgânica e demais leis que adotar, respeitando os princípios estabelecidos nas constituições federal e estadual. Olha só, primeira informação que tu tem que lembrar. O município de Canoas tem autonomia. Vamos lá, anota rapidinho aqui. Anota comigo. Vamos pro quadro. Ó. Município. O que ele tem? Ele tem autonomia política. Ó. Política, financeira e administrativa. Tá? Outra coisa super importante. Olha só, que importante isso aqui. O município, ele vai seguir as diretrizes de duas constituições, além da lei orgânica, tá? Ele vai seguir as diretrizes da Constituição Federal e Estadual. E de maneira mais específica, olha só o que diz o artigo 1º. Olha só, presta atenção. Respeitados os princípios. Então, o que a gente vai ter que lembrar? Princípios, tá? Ele vai seguir os princípios. Princípios. Esses princípios vêm de onde? Da lei orgânica, da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Olha que interessante, eu vou te dar a barbada sobre princípios. Princípios. Existe uma hierarquia de normas, uma hierarquia de leis. Como é que funciona essa hierarquia? A Constituição, para o teu concurso, a Constituição, ela fica aqui assim, ó. Ó, aqui está a Constituição. Aqui embaixo vem o resto. Dentro desse resto, estou falando de maneira bem resumida, dentro desse resto tá lei orgânica, estão leis ordinárias, leis complementares, mas a Constituição está acima. Então, todo princípio, por exemplo, da Constituição Estadual, da lei orgânica, ele vai ser oriundo do princípio da Constituição Federal. Porque a Constituição está, olha só, isso aqui é uma pirâmide, tá? Pirâmide imaginária, está acima. Então, vamos primeiro assimilar bem os princípios expressos na Constituição Federal. Se tu assimilar bem isso,
eu garanto, vai ser uma mão na roda na hora da tua prova. Vamos lá. Quais são os princípios, tá? Os principais. Princípios da Constituição Federal. Ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que pode te confundir? Às vezes a banca vai falar assim, ó, de acordo com os princípios que regem a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. E aí coloca a lista de princípios. E dentre eles, por exemplo, troca eficiência por economicidade. O que é o detalhe? Tu tem que prestar atenção no enunciado da questão. Presta atenção no enunciado da questão. Se o enunciado, se a pergunta começou falando assim, ó, de acordo com base na Constituição Federal, tu esquece o resto das leis. Naquele momento, tu tem que entrar num loop, num momento assim, ó, numa transe, que tu vai ficar só com a Constituição Federal na tua cabeça. E tu vai focar o teu raciocínio na Constituição Federal. Falou em princípios da Constituição Federal. O que a gente vai ter? Esses 5 princípios aqui. Por que é importante? Você vai notar nesse material da revisão, por exemplo, que o seu edital tem muito princípio. Tem uma quantidade enorme de princípios. Olha, o Código de Ética do Canoas Prev tem princípios específicos lá no artigo 5º. Todas as leis vão ter princípios. A lei orgânica fala em princípios, a Constituição Federal fala em princípios. Então, tu vai ter uma lista de princípios para cada lei. Isso mesmo. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, presta atenção. Princípios da Constituição Federal. Olha só. Princípios da Constituição Federal. Presta atenção. São esses aqui. A questão falou em princípios. É isso aqui que tu tem que focar. Olha só. O artigo 2º ele fala: todo poder é naturalmente privativo do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por seus representantes eleitos. Isso mesmo. Todo poder é naturalmente privativo do povo. Mas o povo vai exercer como o seu poder que é privativo? Através da eleição direta dos representantes dos poderes legislativo e executivo. Então, vem comigo. Olha só. O poder executivo é exercido por quem? O que diz o artigo 59? Depois a gente vai colocar mais princípios aqui. Não te preocupa, mas vamos seguir uma ordem. Tu vai entender o motivo. Olha só. Poderes. Legislativo e executivo. Legislativo e executivo. De acordo com o artigo 59, o poder executivo é exercido por quem? Pelo prefeito, auxiliado pelos secretários do município. Então, quando se aprova perguntar para ti, o chefe do executivo, o poder executivo é exercido por quem? O prefeito é que exerce. E ele é auxiliado pelos secretários. Não é auxiliado pelo vice-prefeito e os secretários. Não é auxiliado pelo vice-prefeito. Não, é auxiliado pelos secretários. E os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta. Então, poder executivo, prefeito. E o poder legislativo? Poder legislativo, os vereadores. Vereadores. Outro ponto importante, tá? Para tu contextualizar. O povo foi lá e elegeu essas criaturas, tá? Nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está impondo um poder dele que é privativo.
O poder é privativo do povo, através da eleição direta dessas criaturas de Deus aqui, ó. Eleição direta. Tá? Não esquece disso. Poder legislativo e o poder executivo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as funções do poder legislativo, mas bem rapidinho. Quais são as funções do poder legislativo? Função 1, tá? As duas principais funções. Legislar. Pô, professor, isso aí chega a ser redundante. Calma, calma. Porque assim, ó, legislar, o que compreende isso aqui? Apresentar proposta de emenda, proposta de lei complementar, proposta de lei ordinária, proposta de decreto, resolução, isso tudo, poder legislativo. Tá? Agora tem uma outra função, que é fiscalizar o poder executivo. Essa fiscalização é realizada mediante controle externo. Por que controle externo? Eu vou fazer um raciocínio rápido contigo. Nós temos dois poderes, legislativo e executivo. Eles são independentes e harmônicos entre si e é vedada a delegação entre si também, ok? Só que tem um detalhe. O poder legislativo, que é um poder diferente, tá? Está fiscalizando o executivo. Pô, é um poder de fora. O executivo está recebendo uma fiscalização, está tomando uma pressão. Não é uma pressão interna do próprio prefeito. Ele está tomando uma pressão de fora, do legislativo, dos vereadores. Por isso, a gente chama de controle externo. Só que o detalhe é o seguinte, o controle externo, ele vai ser realizado com o auxílio do TCE, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, mediante controle externo com o TCE, ok? Não esquece disso. Professor, mas eu já estudei um pouquinho mais a fundo o poder legislativo. De modo geral, né, professor? Porque por mais que tenha suas adaptações, existem funções que são básicas em todos os âmbitos, né? Seja o âmbito municipal, estadual, federal. É verdade, meu amigo, é verdade, minha amiga. Mas olha só, eu quero que tu lembre dessas informações que eu estou passando aqui hoje. Para fins de revisão, foca nisso que eu estou te falando hoje. Sabe por quê? Porque assim, ó, dependendo do professor que pegar, ele vai te dizer que existe mais de uma função. E isso às vezes causa mais do que essas funções. Ele vai falar assim, olha, o poder legislativo tem uma função que é julgadora. Deixa eu te explicar uma coisa. A função julgadora do poder legislativo, ela faz referência ao quê? Nas situações em que os vereadores têm que fazer o julgamento de crime de responsabilidade do poder, do chefe do poder executivo, do prefeito, ou do vice, ou dos secretários, ok? Então presta atenção comigo. Se a função julgadora, ela se caracteriza quando o poder legislativo está julgando o chefe do executivo, por exemplo, isso não está dentro do controle externo, não está dentro da fiscalização, porque o julgamento nada mais é do que apurar, nesse caso em específico, se houve crime de responsabilidade do executivo ou não. Não está dentro do controle externo? Está, né? Então, para fins de prova, e mais do que isso, de revisão, não esquece que as duas funções do executivo, as principais, são de legislar e fiscalizar o poder executivo. O legislativo vai fiscalizar o executivo, mediante controle externo com auxílio do Tribunal de Contas, ok? Seguindo, lembra que eu falei que o poder emana do povo, o poder é privativo do povo, ele se caracteriza pela eleição direta, né? Olha o que o parágrafo único desse artigo nos traz. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. É quando tu vai lá na urna, tá? Com igual valor para todos os termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, como a soberania popular vai ser exercida de acordo com a lei orgânica? Anota aí.
Como é que vai ser exercida? Pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular no processo legislativo, ok? Não esquece disso. Olha só, iniciativa popular no processo legislativo. Não é só iniciativa popular, é iniciativa popular no processo legislativo, ok? Vamos seguindo. Eu botei um conceito rápido, tá? Sobre a diferença entre plebiscito e referendo. É um conceito geral. O plebiscito, ele é convocado antes da criação da norma. Então, a administração, o governo, ele vai consultar o cidadão antes de criar uma norma. E o referendo é depois da criação da norma. Essa é a principal diferença. Mas o que tem em comum? A consulta à população. A consulta à população. Ok? Seguindo, olha o que eu falei. Poderes do município, legislativo e executivo. Legislativo exercido pela Câmara Municipal e, por conseguinte, pelos vereadores. Executivo exercido pelo... Já estou apontando aqui, mas a gente já tirou, né, a lâmina. Mas exercido pelo prefeito. Seguindo, olha só. A autonomia do município se expressa como? Eleição direta do vereador, dos vereadores, eleição direta do prefeito, ou seja, os representantes do executivo e do legislativo, e pela própria administração no que diz respeito ao seu peculiar interesse. Então tu vai agregar aqui a tua anotação, isso aqui, ó. Pela própria administração. Só não confunde. É para te mostrar que na hora de estudar, os conteúdos são interligados. Tu pode usar isso de duas formas. Para te confundir ou para te favorecer. Eu prefiro usar para me favorecer. Então, olha só. Quais são os poderes? Legislativo e executivo. Bom, como é que a autonomia do município vai se expressar? Através da eleição do legislativo e do executivo e pela própria administração. Pô, professor, mas tu recém falou que são os poderes, exatamente. E a eleição dos representantes desses poderes, juntamente com a própria administração no que diz respeito ao seu peculiar interesse, demonstra e expressa a autonomia municipal, ok? Outra coisa que tu não pode confundir com o princípio. Artigo 7º fala o seguinte, da lei orgânica ainda, o município será administrado com transparência dos seus atos e ações, com moralidade, com a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, com a descentralização administrativa. Descentralização, vem comigo. Se tu vai fazer o concurso do Canoas Prev, tu já sabe que o Canoas Prev é uma autarquia municipal, não sabe? Pô, se tu não sabe, pô, não fala que tu não sabe, eu me preocupo se tu me falar isso. Olha só, o que é autarquia? Por que são criadas as autarquias? Para descentralizar o poder, para delegar o poder. Então, o município será administrado com descentralização administrativa. Ou seja, o Canoas Prev lá tem como objetivo a gestão do FACEN, do FAPEC, ok? Mas por que ele foi criado para fazer essa gestão? Porque o município de Canoas, o município, ele fala assim, pô, eu tô com muita função, eu tô com muita preocupação, eu vou ter que delegar isso aqui, porque é muita coisa para eu abraçar. Eis que vem o Canoas Prev na vida de todos os canoenses, principalmente dos servidores do município, né? Seguindo, leia na sua casa, artigo 8º da lei orgânica, ele fala das competências do município no exercício da sua autonomia. Então, qualquer questão que fale sobre as competências do município, eu não estou falando de competência privativa, eu estou falando de competências do município no exercício da sua autonomia. E como é que é exercida a autonomia? Pela eleição do pessoal do executivo, do legislativo
né? A gente recém viu isso. Quando falar das competências do município no exercício da sua autonomia, tu vai lembrar do artigo 8º. Ler também o artigo 10. Ele fala das competências que são comuns, ou seja, são divididas entre município, estado e governo federal. Esses dois artigos são artigos-chave para a tua prova. Então eu quero que tu leia na tua casa. Lê e relê os dois artigos, ok? Olha só, de acordo com o artigo 76 da Lei Orgânica, a administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, transparência e participação popular. Não confunde essa participação popular com a participação popular no processo legislativo. Ali, no artigo que nós vimos anteriormente, ele fala que a participação popular no processo legislativo é uma coisa. Aqui eu estou falando de participação popular, ponto. Não tem processo legislativo. Ou seja, é a participação popular de forma genérica, tá? Não é específica. Então, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa que informa corretamente quais são os princípios que devem ser seguidos pela administração pública. O que tu vai lembrar? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, transparência e participação popular. Então, se a pergunta traz referência dos princípios que estão na Constituição Federal, são 5. Se tu lembrar, se ela trouxe a referência dos princípios da Lei Orgânica, cuida. Eu tô sentindo cheiro de questão que envolve princípios, tá? Cuida. Se falou em princípios e falou em Lei Orgânica, são 8 princípios, não são 5. Então, ó, isso aqui são princípios da Constituição. Agora, olha só. Princípios da Lei Orgânica. Onde é que eles estão? Quais são eles, na verdade? Isso aqui, mais razoabilidade, transparência e participação popular. Então, olha só o macete. Quando eu falo em princípios da administração pública com base na Constituição Federal, limpe. Quando eu falo nos princípios que devem ser seguidos pela administração pública direta ou indireta, autárquica e fundacional, de acordo com a Lei Orgânica, limpe RTP. Tu entendeu? Limpe Constituição Federal, limpe RTP, quando eu falo em Lei Orgânica. Fechou? Capiche? Outro conceito muito importante, ele fala das finalidades dos conselhos municipais. Olha só, conselhos municipais são órgãos governamentais que têm por finalidade, auxiliar na orientação, planejamento, interpretação e julgamento da matéria que for de sua competência. Quais são as funções dos conselhos municipais? Quais são as finalidades, não funções? Finalidades. Falou em finalidades. Auxiliar a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento da matéria de sua competência. Isso aqui, pessoal, só para não ficar muito solto, anota aqui, ó. Isso aqui princípios que vêm da Lei Orgânica Municipal. Anota, sabe por quê? Porque, ó, eu tenho 5 princípios na Constituição, eu tenho 8 princípios na Lei Orgânica. Quando eu falar do Código de Ética, no artigo 5º, meu Deus, quem não estudou, quem não se preparou vai pirar. Mas não pira, calma. Não pira, respira, que vai dar certo. Não pira, respira e não entra na pilha. Tu viu? Eu tô fazendo poesia para tu ficar mais calmo. Né? Para tu ficar mais calma. Artigo 128. Receita pública constitui-se das rendas locais e demais recursos obtidos fora de suas
fontes ordinárias. Ó, essas rendas abrangem os tributos e os preços, aqueles representados por impostos, taxas e contribuição de melhoria. Depois, artigo 149, ele vai falar um pouquinho sobre o controle externo, que a gente já conversou. Ó, fiscalização contábil, financeira, orçamentária do município ou de qualquer entidade constituída ou mantida pelo município vai ter que ser fiscalizada sempre sobre os prismas da legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia e economicidade. Lembra que eu dei no exemplo que é comum ter essa troca de eficiência por economicidade? Só que olha só. Isso aqui, do artigo 149, não são princípios. Tá? Olha só. Princípios é isso aqui. Artigo 149 diz o quê? A fiscalização financeira, orçamentária, contábil, financeira, orçamentária, operacional, vai ser realizada sempre observando a legalidade, a legitimidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, eficácia e economicidade. Então a economicidade é um princípio quando a gente está falando em fiscalização? Não. Não é princípio. Não é princípio. Então não confunde, porque a banca vai tentar te confundir. Tá? Eu estou trazendo esses tópicos porque é comum, a banca gosta de usar esses tópicos para te confundir. Ó, o controle externo vai ser exercido com auxílio do TCE. Tá? Vamos falar rapidinho sobre estatuto? Vamos lá. Estatuto, pessoal. Vamos lá que a gente tem pouco tempo. Servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público. Esse servidor público ele vai ser investido num cargo efetivo, ou seja, a pessoa fez um concurso público, ou um concurso público de provas e títulos, ok? Ou ocupa um cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Não esquece disso. Servidor público, pessoa legalmente investida em cargo público. Essa pessoa vai ser investida num cargo efetivo ou um cargo em comissão. Os cargos em comissão são destinados para encargos de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Quem é meu aluno vai lembrar de um macetezinho que eu uso muito. DAC, DAC. E outra novidade para ti, que daqui a pouco não é meu aluno, não estudou comigo e não pegou essa manha. Olha só. DAC. O DAC, os encargos DAC, eles são relativos a cargos em comissão e função gratificada. Isso mesmo. Qual é a principal diferença desses dois? O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Ele não é algo que tu vai ver, dificilmente tu vai ver um servidor efetivo tendo um cargo em comissão. Pô, professor, então servidor efetivo não pode ter cargo em comissão? Não, ele pode. Só que a função gratificada também é para encargo de direção, assessoramento e chefia. Só que olha só, ela é privativa. Ela é exclusiva só para o servidor efetivo. Então, normalmente, o servidor efetivo ele acaba optando por pegar a função gratificada, porque ele tem essa escolha, tá? Ele não precisa pegar. Ele pode ser indicado para ocupar um cargo em comissão, mas ele pode chegar e falar assim, olha só, eu até aceito os encargos de direção, assessoramento e chefia. Só que eu não quero como cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Eu quero manter o meu vínculo, o meu vínculo primário, o meu primeiro vínculo, o vínculo do meu concurso, e quero só uma FG, só uma função gratificada que vai só adicionar ao meu salário, ao meu vencimento, né? Tá? Então, a função gratificada e o cargo em comissão são para encargos de direção, assessoramento e chefia. Qual a principal diferença? Função gratificada, ela é destinada para quem? Para o servidor efetivo. Aquela pessoa que ficou
levantando bandeira, ela vai e nunca fez concurso público e ingressa na administração, ela entra como um cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. O servidor efetivo não, ele já está lá. Então ele vai poder optar por ocupar um cargo em comissão ou vai poder ocupar uma função gratificada. Mas, acima de tudo, tu não pode esquecer que a função gratificada, tá, é uma função de confiança privativa, exclusiva do servidor efetivo. Bom, outra coisa sobre os cargos, tá? Os cargos de provimento efetivo, cargo em comissão não entra nisso, serão de carreira ou isolados. O carreira, cargo em carreira, organizado em classes. Cargos isolados não se organizam em classes. Outra coisa, artigo 10 do Estatuto, ele fala das formas de provimento. Provimento começa com P de preenchimento, então são as formas em que os cargos públicos são preenchidos. Nomeação é quando a administração fala assim, ó, fulaninha, te manda um e-mail, te manda uma cartinha e fala assim, ó, fulaninha, fulaninho, vem, tu passou, vem, tu tá dentro das vagas, tu está sendo nomeado, nomeada. É quando a administração te chama, então é a primeira forma de vínculo da administração. Tanto que para tu ocupar um cargo em comissão ou um cargo efetivo, tu vais ser nomeado ou nomeada para ocupar esse cargo. A nomeação é quando o município te chama. E aí ele te nomeia para ocupar um cargo X, cargo efetivo, ou um cargo em comissão. Nós temos outras formas de provimento. Quais são? Promoção, reintegração, readaptação, recondução, aproveitamento e reversão. Olha só, observa bem isso aqui. Promoção não é, presta atenção, é diferente, não é aquela pessoa assim, ó, entrei para trabalhar numa loja, tá? Entrei para trabalhar numa loja de estoquista, dali a 5 anos eu virei gerente. Não é esse tipo de promoção que tu encontra na iniciativa privada, porque a promoção no serviço público é uma promoção em que tu fica no mesmo cargo, só que tu vai mudar de classe. Então, foi da classe A para a classe B, foi da classe B para a classe C. É tua evolução dentro da própria classe. Essa associação que tu tem que fazer. Mas tu continua ocupando o cargo X, só que sai do cargo X classe A, continua no cargo X, só que vai para a classe B, depois para a classe C e assim por diante. Isso é promoção. Reintegração. A criatura foi demitida, tá? Foi demitida, foi desligada da administração. Não ficou satisfeita com a demissão, entrou com uma ação judicial. Pega esse exemplo, um exemplo. Lá na ação judicial o juiz reconhece, olha só a administração, essa demissão foi arbitrária. A fulaninha vai voltar a trabalhar aí. Reintegra ela. Isso é reintegração. É o retorno do servidor que tinha sido desligado da administração por demissão, ok? Readaptação. Lê isso aqui agora, ó. Eu tapei essas duas letras, ó. Ficou a palavra adaptação. Então é a adaptação do servidor que diminuiu a sua capacidade laborativa. Ele diminuiu a sua capacidade, ele sofreu um acidente, ele teve uma doença que diminuiu a sua capacidade para continuar exercendo o mesmo cargo, a mesma função. Então ele vai ser adaptado. Ele vai ser adaptado para uma outra função. Recondução. A pessoa, um exemplo clássico, tá? A pessoa fez o concurso público no cargo X no Canoasprev, tá? E passou. Mas ela já ocupava um outro cargo, também no Canoasprev. Nesse outro cargo ela já era estável. Já tinha 3 anos de efetivo exercício, teve boa avaliação no estágio probatório. E aí, o que aconteceu? Passou no outro concurso. Aí no estágio probatório desse outro concurso não foi aprovado. Regra geral, ou a pessoa vai ser desligada através da exoneração porque não atingiu os requisitos mínimos, ou então vai ser reconduzida. Ou seja, reconduzida. Tirei essas duas letras aqui, ó. Ficou aqui a palavra condução. Ela vai ser conduzida por seu cargo antigo, tá? Aproveitamento. A pessoa está sem ser aproveitada pela administração. Não vai entrar no mérito. Só pega esse conceito de aproveitamento, tá?
Aproveitamento, a pessoa tem um vínculo com a administração, não está trabalhando, tá? E aí a administração fala assim, poxa, tá na hora dessa pessoa voltar a trabalhar. Aí ela vai falar assim, ó, pessoa, volta aqui, eu vou aproveitar o teu serviço. Então o aproveitamento é quando ela pega a pessoa que estava em disponibilidade, tá? E usa ela de novo, usa os serviços dela de novo. E reversão, retorno. Tem gente que gosta de associar o retorno do velhinho, com V de velhinho, né? Eu não gosto. Sabe por quê? Porque a reversão, na verdade, ela é o retorno do aposentado por invalidez. Esse aposentado por invalidez pode não ser um velhinho. Normalmente não é um velhinho, até porque um velhinho não vai querer retornar, né? É o retorno do aposentado por invalidez. Dificilmente tu vai ver um velhinho querendo retornar, tá? Pode, mas dificilmente tu vai ver. A reversão é isso. É o retorno daquela pessoa que estava aposentada por invalidez, mas que o motivo da invalidez não existe mais. 3 anos de efetivo exercício para conseguir estabilidade. O que vai ser avaliado? Quais são os quesitos? Lembra do padre responsável. Lembra da imagem do padre? Um padre responsável. Sabe por quê? Olha só. Pontualidade, assiduidade, disciplina, relacionamento, eficiência e responsabilidade. Padre responsável. Se tu escrever padre responsável, tu vai lembrar na hora, porque forma exatamente isso. Escreve padre. E aí depois tu só completa do lado das letras, tu vai ver. Vai dar certinho. Pontualidade, assiduidade, tu vai ver, vai dar certinho. Padre responsável. Tá bem? Esses são os quesitos que vão ser avaliados no estágio probatório. Artigo 57, quais são as formas de vacância, ou seja, que o cargo fica vazio, exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, falecimento, posse e outro cargo inacumulável. Professor, mas tem coisa aqui que eu já vi lá nas formas de provimento. Vamos usar a cachola, ó, vamos usar a cachola. Promoção. A pessoa saiu da classe A e foi para a classe B. Ele não está mais ocupando a classe A. Ele foi para a classe B. O que aconteceu com a classe A? Ficou vazia. Então, é uma forma de provimento porque tu preencheu a classe B, mas é uma forma de vacância porque tu deixou a classe A vazia. Tá? Readaptação, tu foi ocupar um outro cargo, né? Que seja compatível com a tua limitação de trabalho. Ok, mas o teu cargo antigo ficou vazio. Então, por isso, é também uma forma de provimento e uma forma de vacância. Não estranha. Posse. Vamos falar rapidinho sobre posse. A posse ocorre em 5 dias úteis contado da data de publicação do ato de provimento. A requerimento do interessado pode ser prorrogado por até 5 dias úteis, mediante ato competente da autoridade que vai dar posse. E o exercício é 5 dias úteis também? Não! Olha que curioso. Exercício, quando é que é o prazo para tu entrar em exercício? Ele se inicia no primeiro dia útil da data da posse. Então, tu tem 5 dias para assinar o termínio de posse. Assinou o termínio de posse, primeiro dia útil dessa data. Ok? Não esquece disso. Bom, seguindo, quais são as penas disciplinares? Advertência, repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria e da disponibilidade. Eu coloquei aqui no teu material, não vai dar tempo da gente ver porque tem pouco tempo. Hoje o tempo é escasso para revisão. Artigo 225, ele fala da prescrição. O que é prescrição? É a perda do direito de agir porque ficou inerte. Então, aqui é o tempo que a administração vai ter para punir. Quando a punição é sujeita, acaba sujeitando o servidor à suspensão ou destituição de função, tem 2 anos para punir. Depois já era. E assim por diante, tá, pessoal? Artigo 225, dá uma lida na tua casa aí. Qualquer dúvida, me chama, que eu deixei meu contato no material. Quem é que pode aplicar as penalidades? Prefeito, presidente da Câmara, em qualquer caso. Secretários e titulares de órgãos
diretamente subordinadas às autoridades antes mencionadas, ou seja, o prefeito e presidente, quando for pena de multa e suspensão, e a suspensão limitada a 30 dias. E as demais chefias, ou seja, as outras chefias que a gente não mencionou aqui, só podem aplicar pena de repreensão e de advertência. Bom, rapidinho, código de ética, tá? Código de ética se aplica a quem? Aos servidores efetivos, aos servidores que são cedidos, comissionados, terceirizados, estagiários, dirigentes e conselheiros. Qual é o objetivo do código de ética? O estabelecimento e a manutenção de um conjunto de princípios, regras de conduta e padrões éticos a serem observados nos relacionamentos internos, não externos, internos e externos do Canoas Prev, contribuindo para o desenvolvimento organizacional. Agora, olha só, o artigo 4º, eu quero que tu não te confunda. Qual é a identidade organizacional do Canoas Prev? Missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Os conceitos estão aqui. Os valores estão todos aqui, tá? Ética, eficiência, humanização, responsabilidade e transparência. Dá uma lida, não esquece disso. Agora olha princípios. Olha só, o que eu te falei? Mais princípios. Artigo 5º. Os abrangidos, ou seja, aquelas criaturas que eu falei que são atingidas por esse código, né? Servidor efetivo, comissionado, estagiário, tá? Deverão exercer suas atividades e pautar o seu comportamento de forma alinhada à identidade organizacional. A identidade qual é? Missão, visão e valores. Missão, visão e valores. MVV. Não é MRV, MVV. Não estou fazendo aqui nenhum merchan de empresa nenhuma, só para deixar claro, tá? Missão, visão e valores. Essa é a identidade organizacional. Mas, além de observar a identidade organizacional, tem que observar os seguintes princípios fundamentais. Se a questão fala princípios fundamentais de acordo com o código de ética, o que tu vai lembrar? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, imparcialidade e comprometimento, cooperação, cortesia, boa vontade, honestidade, respeito, lealdade, liberdade e dignidade, respeito à diversidade, combate ao preconceito e à discriminação e atendimento ao interesse público. Putz, é muito princípio. Pois é, esses são os princípios do Código de Ética, ok? Vamos seguindo. Artigo 6º eu coloquei aqui, eu quero que tu dê uma lida. São os deveres fundamentais das pessoas abrangidas pelo Código, lá do artigo 2º, tá? E o artigo 7º, ele vai falar, sabe do quê? Dos deveres dos servidores. Professor, mas é a mesma coisa que o artigo 6º? Não. Porque o artigo 6º fala das pessoas abrangidas lá pelo artigo 2º. Servidores efetivos, comissionados, estagiários, terceirizados, lembra? Aqui no artigo 7º são os deveres dos servidores. Então, aplica estagiário? Não. Aplica terceirizado? Não. É para servidor. Ok? Dá uma lida. Comissão de ética. Existe uma comissão de ética. Qual é a finalidade? Está aqui no artigo 15. Que é promover a ética e conhecer das denúncias e representações formuladas por infringência aos princípios lá do artigo 5º que nós vimos, tá? Sugerindo à diretoria executiva a adoção de providências cabíveis. Rapidinho, lei complementar. O que a gente vai ter que cuidar aqui? Que a contribuição a cargo de servidores inativos e pensionistas destinadas ao RPPS, ao regime próprio do município de Canoas, vai ser de 14%. Quando o vencimento é a partir de 2 salários mínimos. O regime próprio de previdência vai custear quais benefícios? Para o segurado. Aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria compulsória, aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Aposentadoria compulsória, desde 2015, 75 anos para aposentadoria compulsória. Não esquece disso. Aposentadoria compulsória, 75 anos. Professor, não é 70. Desde 2015 é 75 anos. Ok? Isso tu encontra lá no artigo 40, inciso 1º, ou parágrafo 1º da Constituição Federal, não me recordo.
Mas é 75 anos, pode confiar, desde 2015, faz tempo que mudou, tá? Presta atenção. E qual é o benefício por dependente? A pensão por morte, tá? Aposentadoria do servidor, de acordo com esta lei, voluntária com os seguintes requisitos: 62 anos mulher, 65 homem. O que tem em comum? 25 anos de contribuição, 10 no exercício público, 5 no cargo que tu vai te aposentar, que o servidor vai se aposentar. Tu tá recém entrando, imagina que tu não vai te aposentar agora, né? Então eu não vou falar que é para ti, tá? Tem aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, que é quando o servidor não pode ser readaptado. Nós já vimos que a readaptação, não vou voltar nisso. E aposentadoria compulsória, de acordo com o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, tá? Que lá diz que é com 75 anos. Vamos lá, estamos acabando. Dica sobre a Lei 6.483. O município de Canoas é patrocinador do regime complementar de previdência. Quem é o patrocinador do plano de benefícios do regime de previdência complementar? O município de Canoas. Ele é responsável pelo aporte de contribuições, pelas transferências das contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de benefício previdenciário. Ok? Dica sobre a Lei 6.485 de 21. É a lei que fala do FACEN. Olha só. É o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal. O FACEN é vinculado ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores, que é o Canoas Prev. O objetivo do FACEN, não do Canoas Prev, prestar assistência à saúde dos servidores públicos municipais de Canoas, ativos e inativos, e seus dependentes e pensionistas. O FACEN é constituído na forma de autogestão pública, não esquece disso, e possui caráter contributivo e solidário. Caráter contributivo e solidário, não esquece, ok? Segundo ponto que eu vou destacar para ti. O Fundo de Assistência, o FACEN, consiste na cobertura de despesas hospitalares decorrentes de atendimentos médicos, hospitalares, odontológicos, psicológicos. Não esquece disso, tá? Não esquece disso. Fonoaudiólogo, fisioterápico, nutricionais e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, ok? Não esquece disso. Professor, por que tem isso aqui, esses 3 pontinhos? Porque eu destaquei só essa parte do artigo. Eu não coloquei o artigo completo aqui. Isso aqui é sinal de que o artigo ainda tem mais coisa, tem inciso, tem parágrafo, mas eu não coloquei aqui para revisão, tá ok? O foco do artigo 2º é o caput. Artigo 8º, ele vai falar quais são os dependentes, de acordo com a lei do FACEN. De acordo com a lei do FACEN, assinale a alternativa que indica corretamente quais são os dependentes. Aqui está a lista, ok? Artigo 8º, coloquei no teu material, dá uma lida. Artigo 9º vai falar de quando o beneficiário vai perder a qualidade de segurado, ou seja, ele não vai ser mais segurado. O FACEN não vai mais proteger a saúde dele. Artigo 9º, está aqui as hipóteses em que o servidor não vai ser mais protegido pelo FACEN, ok? Estamos acabando, vamos lá. Vou passar um pouquinho do tempo, o pessoal queria que fizesse em 45 minutos a revisão, mas é muita lei, gente. É muita lei, tá? Lei 4739 de 2003. Ele cria o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas, o vulgo Canoas Prev, uma entidade autárquica. Ó, é uma autarquia, lembra que eu falei da descentralização administrativa? Ó o município delegando, tá? Como ele descentralizou, o que é importante? Tu falou em autarquia, tem personalidade jurídica própria. Ou seja, tem personalidade própria. Automaticamente, tu vai ter que já lembrar de uma coisa. Tem autonomia financeira e administrativa. Tá ok? Por quê? Pô, é uma autarquia. Tem personalidade própria. Então tem autonomia. Né?
Seguindo, qual é a finalidade do Canoas-Prev? Administrar o Facem e o Fapec. Essa é a finalidade do Canoas-Prev, ok? O Canoas-Prev tem como finalidade administrar o Facem e o Fapec, mas o Canoas-Prev em si vai ser administrado por 3 órgãos: Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Agora, a dica da Lei 5.082. Essa lei reestrutura, na verdade, o Fapec, tá? Olha só. Essa lei reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo. Esse é o pega-ratão, ó. Cargo efetivo. Não é cargo em comissão. Isso pode trocar na hora da tua prova. A banca pode trocar e aí já era a tua questão, tá? Da administração direta e indireta do município de Canoas, ok? Seguindo, qual é a finalidade do Fapec? Assegurar o gozo dos benefícios previstos na lei do Fapec, que vão ser custeados por quem? Pelo município e pelos participantes e beneficiários. Lembra que o sistema é contributivo? Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre isso? Tá? Quem foi meu aluno, já quem fez um intensivo aqui no CPC, vai lembrar disso. Então, qual é a finalidade do Fapec? Assegurar o gozo dos benefícios que vão ser custeados pelo município e pelos participantes e beneficiários. Quem são os segurados do Fapec? Vamos lá. Servidor público ativo, ocupante de cargo de provimento efetivo, pertencente aos quadros do Executivo e Legislativo, ou seja, de qualquer um dos poderes, das autarquias, das fundações públicas e municipais. Servidor inativo, de qualquer um dos poderes e das entidades referidas no inciso anterior, ou seja, fundações, autarquias e lá vai pedrada, ok? E também quem é que é segurado do Fapec? Os pensionistas dos poderes referidos aqui. Capiche? Capiche? Seguindo, vamos falar rapidinho sobre custeio. É importante, tá? Isso é super importante. O custeio, o plano de custeio, ele vai ter uma subdivisão aqui, vamos colocar, tá? Como subdivisão, a própria lei fala assim, ó. Para efeitos de plano de custeio, os segurados do Canoas-Prev serão subdivididos em 2 grupos. Grupo 1, o grupo 1 é responsabilidade do município. Responsabilidade financeira do município. Segurados ativos e inativos, que têm um cargo de provimento efetivo e que ingressaram no município até 31 de março de 98. E os beneficiários de pensões originadas da morte desses segurados que a gente mencionou antes. E o grupo 2, que a responsabilidade não é do município. Aí é do Fapec. Que é os servidores ativos e inativos que entraram depois de 31 de março, né? Ou seja, 1º de abril de 98. Isso mesmo, eu não estou mentindo. É quem entrou em 1º de abril, mas não é mentira. Piada boa, né, professor? Cala a boca e vai ensinar. Não faça besteira aí, tá? Mas quem entrou em 1º de abril também vai poder, daí vai ser segurado pelo Fapec, não pelo município ali, ok? E também os beneficiários de pensão por morte, ok? Seguindo, Lei 5.877 de 2014. É o plano de cargos, de carreira e de remuneração do quadro geral da administração. Quais são as diretrizes? Estão aqui. Quais são as diretrizes do quadro geral da administração? Do plano de carreira? Estão aqui. Tá? Dá uma lida. Não vai dar tempo da gente ler junto, da gente conversar. Mas aqui é bem simples. O que é a dica? Tu dá uma lida nisso aqui. Se for cobrar plano de cargos e carreira, vamos falar das diretrizes. Ok? Se for cobrar na tua prova, é disso que vão falar. Pessoal, a administração do plano de cargos e carreiras, a gente está falando dessa lei, adotará um modelo de gestão orientado para o alcance da eficiência e da qualidade funcional. Com esse slide, eu me despeço. Desejo a você uma boa prova.
Conta comigo para o que tu precisar. Ah, professor, saiu o gabarito preliminar, eu quero fazer recurso, eu acho que cabe recurso. Tu me ajuda? Te ajudo. Professor, dá uma revisada comigo nas minhas respostas aqui, eu saí da prova há pouco, tô com um caderno de questões. Tu me ajuda? Te ajudo. Se tu precisar falar comigo, aqui tá o meu contato, ó, o meu arroba no Instagram, Natanael, daí tu bota tudo junto, tá? Varriale. Natanael Varriale, tudo junto, ok? Lá tu vai me encontrar. Tamo junto, tô torcendo por ti e boa sorte. Um abraço.